Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais uma aula de Química. Antes de começar a assistir essa aula, não esqueça de ajudar seu professor se inscrevendo aqui no canal, hein? Mas antes, eu vou revisar aqui algumas coisas que aprendemos na aula passada. Nós aprendemos que o comportamento dos gases são determinados por variáveis, que nós chamamos de variáveis de estado. São elas: temperatura, pressão e volume. Aprendemos que essas variáveis elas são estudadas a partir de 3 leis, que são as leis que regem o comportamento dos gases, principalmente para esse tipo de transformação, que pode ser isocórica, isobárica ou isotérmica. Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios onde iremos utilizar essas 3 leis. Resumidamente, a primeira lei, a lei de Boyle, diz que em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, volume e pressão são inversamente proporcionais. A fórmula que nós usamos para resolver questões dessa natureza é essa: PI/VI igual PF/VF. Pressão inicial vezes volume inicial é igual pressão final vezes volume final. Em alguns livros vocês vão encontrar essa outra fórmula também: P1 vezes V1 é igual P2 vezes V2. Nós temos também a primeira lei de Charles e Gay-Lussac, que diz que em um sistema sob pressão constante, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então nós usamos essa fórmula: VI, ou seja, volume sobre temperatura, é igual ao volume final sobre temperatura final. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. A segunda lei de Charles e Gay-Lussac diz que em um sistema fechado em que o volume é mantido constante, temperatura e pressão são diretamente proporcionais. E a fórmula que nós utilizamos é essa: pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Geralmente, os alunos me perguntam: professor, como é que eu vou saber qual fórmula utilizar? Veja que sempre uma das 3 variáveis vai ser constante. Nesse caso, na lei de Boyle, por exemplo, vocês vão observar que nós sempre vamos ter temperatura constante. Então, se a temperatura é constante, você já sabe que é a lei de Boyle. No caso da primeira lei de Charles e Gay-Lussac, o que vai ser constante é a pressão. E já na segunda lei, o que vai ser constante é o volume. Então, a questão sempre vai indicar o que é constante. Baseado nisso, você vai identificar qual fórmula deverá utilizar. Vamos ver agora algumas questões. A primeira questão diz o seguinte: determinada massa de um gás apresenta volume de 2 litros, sob pressão de 125 milímetros de mercúrio. Sob as mesmas condições de temperatura, a massa deste gás apresentou um volume de 2,8 litros. Qual será o valor da pressão nesta nova situação? A primeira pergunta que você tem que se fazer é: qual das 3 fórmulas que eu vi anteriormente eu irei utilizar? Vejam que a questão ela diz, olha, sob as mesmas condições de temperatura. Quando ela fala, gente, nas mesmas condições de temperatura, ela está me dizendo que a temperatura ela é constante. Neste caso, eu irei utilizar a lei de Boyle. PI vezes VI é igual a PF vezes VF. O que eu preciso fazer agora é identificar quem é a minha pressão inicial, quem é o meu volume inicial, quem é a pressão final e o volume final. A pressão inicial ela vai ser aquela que aparece no início da questão, que é 125 milímetros de mercúrio. Só tem um detalhe importante, gente. Muitas vezes as questões ela dá o valor em milímetros de mercúrio e pede o resultado em ATM. Então, eu vou mostrar agora como é que converte de milímetros de mercúrio para ATM. 760 milímetros de mercúrio correspondem a 1 ATM. Só que a questão ela me deu 125 milímetros de mercúrio. O que eu preciso fazer para encontrar esse valor em ATM? É só fazer uma regra de 3 bem simples aqui. Olha, eu vou fazer 125 vezes 1 e dividir por 760. O resultado que vocês irão encontrar é
0,16 atm. Essa é justamente a minha pressão inicial em atm. Detalhe importante, a questão não pediu o resultado em atm, então você poderia deixar em milímetros de mercúrio. Eu estou colocando em atm porque geralmente é uma situação que ocorre, certo? Então, eu já tenho a minha pressão 1, ou pressão inicial, que é 0,16 atm. O volume 1 também já aparece, olha, lá no início da questão. Ele diz que o volume inicial corresponde a 2 litros. Então, eu já coloquei aqui 2 litros na questão para ficar mais fácil de vocês identificarem também. Agora, observe. Pressão final. Onde eu encontro a pressão final? Eu não tenho como encontrar a pressão final, porque é justamente o que ele me pede. Ele diz, olha, qual será o valor da pressão nesta nova situação? Então, pressão final é quem eu preciso encontrar. Já o volume final eu também tenho na questão, olha. Diz que a massa deste gás apresentou um volume, um novo volume de 2,8 litros. Então, eu já tenho as minhas variáveis que eu pude encontrar. Eu tenho a pressão inicial, o volume inicial e o volume final. O que eu preciso encontrar, gente, é a minha pressão final. E é justamente por isso que eu vou reorganizar essa fórmula aqui. E ela vai ficar assim, olha. Pressão final é igual a pressão inicial vezes volume inicial dividido por volume final. Para quem não entendeu o que é que eu fiz, olha, eu isolei a pressão final. Se eu isolo a pressão final, quem está multiplicando passa dividindo. Foi justamente o que ocorreu aqui. O que eu preciso fazer agora é muito simples. Eu só preciso substituir esses valores que eu já encontrei aqui no enunciado da própria questão. Então eu tenho pressão final é igual a pressão inicial, que eu descobri que é 0,16 atm, vezes volume inicial, que eu também descobri que é 2 litros, dividido pelo volume final, que é igual a 2,8 litros. Fazendo estes cálculos, você vai encontrar o resultado igual a 0,11 atm. Isso seria a nossa resposta final. Agora você pode se perguntar, professor, tem alguma dica para que eu saiba se eu realmente acertei essa questão? Tem sim. O que é que diz a lei de Boyle, que nós vimos no slide anterior? Que pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, se um aumenta, o outro diminui. No caso dessa questão, percebam que eu aumentei o volume. Olha, inicialmente ele era 2 litros e depois ele passou para 2,8 litros. Então, o que é que tem que acontecer com a pressão? Isso mesmo, diminuir. E foi exatamente isso que aconteceu. Olha, a pressão inicial ela era 0,16 atm e ela passou para 0,11 atm. Então, este resultado é coerente com a lei de Boyle. A questão 2 diz o seguinte: a NASA, e aí aqui em inglês, né? National Aeronautics and Space Administration, informou que foram encontradas amostras de metano em pontos específicos do solo de Marte. A presença do gás pode implicar a existência de atividades geológicas e até biológicas no referido planeta. Imaginando que uma destas amostras recolhidas, com um volume de 3,8 litros, seja aquecida de uma temperatura de 5 graus até 86 graus Celsius, a pressão constante, qual será em litros o novo volume obtido? Novamente, a primeira pergunta que eu me faço é qual das 3 fórmulas eu irei utilizar? Veja, pessoal, que a questão ela indica aqui, olha, que essa reação ela ocorre a uma pressão constante. Se ela ocorre a pressão constante, eu vou utilizar a primeira lei de Charles, que utiliza justamente essa fórmula. Volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final. O que eu preciso fazer agora? Encontrar esses valores na própria questão. O volume inicial já aparece, olha, imaginando que uma destas amostras recolhidas com um volume de 3,8 litros. Esse 3,8 litros é justamente o primeiro valor que aparece. Litros refere-se a volume. Então tá aqui, o meu volume inicial é 3,8 litros. Seja aquecida de uma temperatura de 5 graus Celsius. 5 graus Celsius, pessoal, é a minha temperatura inicial. Novamente, eu sempre dou a dica para meus alunos que converta de Celsius para Kelvin.
Tem situações que não é nem necessário, por exemplo, nesse caso. Mas é importante que vocês já tenham esse hábito, porque dentro da química a gente vai usar muito a escala em Kelvin, inclusive dentro desse próprio assunto dos gases. Então sempre eu indico para meus alunos converterem de Celsius para Kelvin. E como é que eu faço isso? É só somar esse valor com 273,15. Esse valor é constante. E aí eu vou obter a minha temperatura inicial de 278,15 Kelvin. Vou fazer a mesma coisa com a minha temperatura final. E o volume final? O volume final eu não tenho. E é justamente por isso que eu vou precisar encontrar na questão. Ela não me deu o volume final. É justamente o que ela pergunta, olha. Qual o novo volume obtido? Então eu não tenho esse valor na questão. É justamente o que eu preciso encontrar. Então, eu vou converter também a minha temperatura final. Ela sim aparece aqui na questão, como vocês podem ver, olha, 86 graus Celsius. Somo com 273,15 e tenho a minha temperatura final, que é 359,15 Kelvin. Novamente, vou só substituir estes valores. Olha, o meu volume inicial ele é 3,8 litros, está aparecendo aqui. A minha temperatura inicial é 278,15 Kelvin. Eu encontrei esse valor aqui, ó. E minha temperatura final, 359,15 Kelvin, também substituí aqui. Deixei apenas volume final em branco, que é justamente o que eu quero descobrir. Como o valor que eu quero encontrar é o volume final, eu vou fazer uma operação matemática isolando o volume final. E aí, pessoal, olha, quem está dividindo passa multiplicando quando eu isolo o volume final. E a equação ela vai ficar justamente nesse formato. 278,15 vezes o volume final é igual a 3,8, que era o meu volume inicial, vezes 359,15, que era a minha temperatura final. Então, vou multiplicar 3,8 por 359,15, vou encontrar 1.364,77. O que eu preciso fazer agora? Novamente vou isolar o volume final. 278,15 que está multiplicando vai passar dividindo. Quando eu realizo essa divisão, eu vou encontrar 4,90 litros, que é justamente a resposta da minha questão que se refere ao novo volume encontrado nessa situação. A questão 3 diz o seguinte: a pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta era agora de 2,53 atm. Supondo a variação de volume do pneu desprezível, a nova temperatura será... Mesma pergunta que a gente sempre se faz: qual das três fórmulas iremos utilizar? Veja que a questão aqui no final ela diz, olha, que a variação do volume ela é desprezível, ou seja, a gente não precisa nem levar em consideração, como se ela fosse constante. Então, se eu tenho um volume constante, eu vou utilizar a segunda lei de Charles, que essa é a fórmula. Pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. Só preciso agora encontrar esses resultados na própria questão. A minha pressão inicial ela já aparece aqui no início da questão, olha, 2,30 atm, então vou só substituir. A minha temperatura inicial, ela também já aparece aqui, olha, 27 graus Celsius, está aqui destacado logo no início da questão. Preciso converter apenas para Kelvin, que foi exatamente o que eu acabei de fazer. Depois, eu tenho a minha pressão final aqui também, olha, 2,53 atm. O que eu não tenho, e é exatamente por isso que eu preciso encontrar, é a minha temperatura final. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz na questão anterior. Veja que são fórmulas, gente, muito parecidas. Sabe por que elas são tão parecidas? Justamente porque elas são diretamente proporcionais, tanto uma como a outra. Ou seja, quando eu aumento uma variável, a outra também aumenta. Então, vou reorganizar aqui essa fórmula. Pressão inicial, já substituí, 2,30 atm. Temperatura inicial, também substituí, 300,15 Kelvin. Pressão final, também substituí. E a temperatura final eu não tenho. Vou então isolar a minha temperatura final, a exemplo do que eu fiz na questão anterior. Quem estava dividindo vai passar multiplicando e aí nós teremos a fórmula desse jeito aqui que vocês estão vendo.
Vou multiplicar 2,53 por 300,15, que é a minha pressão final vezes a minha temperatura inicial, e eu vou encontrar o resultado 759,38. Vou precisar isolar novamente isso daqui. O 2,30 que estava multiplicando, agora vai passar dividindo. Quando eu realizo essa divisão, a resposta que eu vou encontrar é 330,16 Kelvin. Essa vai ser a minha temperatura final. Veja que o resultado é coerente, porque eu aumentei a pressão e a temperatura também aumentou, né? Então isso é coerente com a segunda lei de Charles, que diz que pressão e temperatura são diretamente proporcional. Como vocês podem perceber, pessoal, esse é um assunto que envolve muitos cálculos. Então o meu conselho é: assista várias vezes, pause quando você tiver alguma dúvida, assista novamente determinados pontos e, principalmente, anotem os resultados dessas questões e tentem praticar com outros exercícios. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos seus comentários que eu irei responder. Obrigado e até o próximo vídeo.